Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia vai se finalizando. Ele cuidou de nós até aqui, nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, que herdou pela submissão do coração tudo do Pai e está com o governo sobre os seus ombros. Como ele está nos dizendo hoje, ele é um alimento sólido, um alimento puro, sem hipocrisia, do alto, do qual somente através dele que há o entendimento, há o discernimento entre o bem e o mal, examina-se os espíritos e desvia do mal e persevera no bem. Como ele sempre nos ensina, sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E através da sabedoria do alto é que fugimos de toda treva. A luz é a sabedoria, a unção que despedaça todo julgo. Treva vem a ser ignorância, vem a ser aquilo que escraviza, que não os dias, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, o salário do pecado é a morte. A finalidade dele é que os dias sejam abreviados. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele usa do engano. Se não se tem a sabedoria do alto, é engodado, pelo engano, pela mentira, pelo espírito do erro. Até mesmo aqueles que um dia foram iluminados, se não ficarem firmes, porque a fé tem que ser participante do início ao fim, acaba cedendo, acaba retrocedendo, e ele não tem prazer nestes, aqueles que andam segundo o padrão deste mundo, aqueles que andam segundo a impiedade, aqueles que oprimem o povo, porque a finalidade daquele que está alicerçado na verdade, num alimento sólido, em nada se gloria, antes gloria nas fraquezas, e ele, sua graça nos basta. Mas aquele que se julga forte, cuide para que não caia, assim nos diz a palavra. E nós temos que andar em perseverança, na retidão, na sinceridade, no amor reverente, com uma consciência nos acusando como cumpridores. Só há uma forma de ser cumpridores da lei, dos mandamentos, através daquele que cumpriu o elo da perfeição. O alimento sólido, do qual ele tem nos dito por esses dias, a rocha experimentada, para alguns estariam alicerçados nela, segundo a verdade, que é o Espírito é a verdade, segundo o Evangelho. A todo aquele que edificar sobre o fundamento já lançado, tudo vai bem, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre. Ele nos concede a chave, de Davi, da onde tudo que ligardes aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que desligardes é desligado no alto dos céus. Ele nos concede poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Tornamos a própria justiça do Deus vivo como unidade da fé, membros dos membros, aonde tudo que pedirmos em nome do Filho, o Pai assim o fará, para que o nome do Filho seja glorificado. E ele nos ensina, pedis em conformidade com o Espírito, porque o Espírito está pronto, temos que orar em Espírito e em verdade, tudo conforme o Espírito nos direciona.
Porque nós não sabemos pedir, né? A Bíblia diz, pedimos por motivações fúteis, erradas, né? Da qual Ele não concede. A Bíblia diz também que aqui debaixo do sol tudo se sucede a justo e injusto, né? Mas o injusto, por não ver logo ser castigado segundo o pecado que persevera, ele, como não ainda vê penalidade, né, ele continua cada vez mais na injustiça. E quando chega o juízo, do qual ele é juiz de vivos e dos mortos, né, onde muitos, né, tropeçam, ele acaba se tornando uma rocha de tropeço, né, para muitos que não perseveram segundo a sua justiça, que não perseveram segundo os frutos que só é possível através dele. Ele disse, né, o Pai é o agricultor, né, ele é a semente, a palavra de Deus, e ele nos fala também que foi semeado o joio, né? O trigo são os filhos de Deus e o joio os filhos do diabo, né? E ele diz que haveria um tempo quando amadurecesse o trigo, né? Justamente quando se alcança a maturidade, né, de um alimento sólido através do exercício constante da fé. Ele iria retirar o joio no meio do trigo, porque toda planta celestial que não foi o que o Pai que plantou, ele arranca, né? Onde a Bíblia diz que o joio, alguns serão juntados no feixe e lançado aonde o fogo não se apaga. Já o trigo ele ajuntará no celeiro, né? A unidade da fé que persevera. Os verdadeiros adoradores a quem o Pai está à procura, os que adoram em espírito e em verdade, aqueles que perseveram em vigilância, em oração, né? Orando sem cessar, meditando na palavra de dia e de noite, porque temos que ser perseverantes, né? Ele nos ensina também acerca da oração, né? Ele diz que a oração dos ímpios, até suas orações são abomináveis diante do Senhor. Já aqueles que perseveram na justiça, né, na piedade, ele diz, né, fazeis como a parábola da viúva, do juiz iníquo, né? O juiz não temia a Deus e nem a homens, mas a viúva sempre importunava aquele juiz. E um dia ele disse, né, bem que eu não temo a Deus e nem a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a tua causa. E assim julgou, né? Temos que ter perseverança na oração, né, orar sem cessar, porque ele disse, se o juiz assim fez pela perseverança, pela insistência daquela viúva, né, quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual Cristo diz que esse é meu irmão, a minha irmã, e ainda fazem a vontade do irmão Jesus Cristo, né? E ele disse, além de um irmão, é um amigo na diversidade, e assim ele não fará, embora alguns julguem tarde, né? Ele é aquele que cumpre, né, todas as promessas. Não temos que simplesmente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e ele é aquele que nos acrescenta, assim como tem acrescentado dia após dia, e nós perseveramos, né? Porque ele disse, né, ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. Ele é aquele que não divide honra e glórias com homens, assim como Deus Altíssimo, mas a sua morada está no alto. Ele mesmo diz, podereis fazer casa, habitação para mim? Ele disse, desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo.
mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, porque Deus nos atrai até Ele enviando o seu Espírito, o Espírito com a ascensão de Cristo, do qual Ele disse, não me retenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado, né, o conselheiro, o Consolador, aquele que intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E ele é aquele que, como Jesus ali disse a Tomé, como sabereis para onde vais? Né, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo aquele que perseverar ouvinte do Espírito Santo, do qual mantém no caminho, né, as advertências, ouvindo e perseverando no caminho, né, alcança a vida eterna. Aquele que é ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Né? Sede ouvintes e praticantes, alimentai do pão da vida. Todo aquele que conhece o pão da vida, ele sabe de onde ele veio, sabe como ele habitou, né, antes de passar por aquela morte de cruz, conhece da sua sã teologia, persevera, né, segundo o Espírito nos ensina a respeito dele, no alimento sólido através do exercício constante, como ele nos disse por esses dias, né, o escarnecedor, né, ele busca e nada encontra, né, já aquele que através do exercício constante do discernimento, exercício constante da fé, o conhecimento, né, lhe vem facilmente ao coração, porque permanece com o coração segundo o coração de Deus, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a alma, de todas as tuas posses, né, amando o próximo como a ti mesmo, adicionando à nossa fé os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né, a piedade como fonte de alegria. Não há lei contra essas virtudes, né? Essas virtudes são cumpridoras da lei, e o fim da lei é a obediência, aquele que vive segundo a graça, né, aquilo que a fé cumpriu, né, a lei, e já se torna antiquado, porque a letra mata, o espírito vivifica. Nós seguimos o espírito vivificante, né, aquele que nos ensina a todo momento, o que ele coloca a palavra em nossas bocas, né, para respondermos segundo a sua palavra. Estamos sempre em espírito, né, do qual a revelação é que permite, né, que perseveramos com a verdade, porque a revelação não deixa com que o adversário arranque as verdades em nós, né? E nós perseveramos, não como uma mente cauterizada, porque quando se está como obra da lei, a mente é cauterizada, o véu é colocado, né? Não se alcança o acesso ao Santo dos Santos, ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sacerdócio real e santo, aliança superior, né, até mesmo dos anjos. Deus o fez um pouco menor e ele se tornou superior, não só como mediador entre homens, mas até mesmo entre os anjos. Um é que planta e o outro é que colhe. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, do qual ele diz, todo aquele que não é digno de mim, eu não confessarei diante do Pai e dos anjos. Os anjos sobem e descem sobre ele, né? Mas ele também disse, aquele que permanecer, que negar a si mesmo, perder a sua vida por amor de mim, a encontrá-la. Aquele que carregar a sua cruz, aquele que quando segue
Ele diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Né? E quando nós jamais passamos adiante do amigo e irmão na adversidade, nós o seguimos, né? Porque ele é a primícia da criação, da ressurreição, o unigênito do Pai, do qual nos faz por adoção irmão, né? E aquele que é seu irmão se faz filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo, do qual ele bem diz, né? O Pai me ressuscitou, né? Assim todo aquele que estiver em mim, assim será glorificado, né? Ele é rico em honra, glória, imortalidade. Assim nós participamos da ressurreição, né? Porque ele não é Deus de mortos, né? Mas aqueles que creem no Pai, creem que o Pai ressuscitou o Filho, né? Eles estão sempre vivos, não enfrentarão a segunda morte, ainda que o espírito está dormindo em Cristo. Nada nos afasta do seu amor, não tem a morte, não tem a nudez, a fome, nada, né? O amor é eterno, o amor ágape, que nos constrange, nos amou primeiro, né? O amor não segundo o mundo, né? Que são amores por interesse, assim como filéu entre amigos, assim como eros entre casais, são amores que esperam, né, algo em troca, né? Já o amor de Cristo, ele, mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, né, ele nos redime de todos os pecados. Ele é aquele que levou sobre si a nossa maldição, né? Nós tornamos benditos, do qual ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Porque aquele que está como obra da lei, né, está sobre maldição, porque não se cumpre o mandamento. Aquele que não se cumpre o mandamento está sob pecado, né? E pela graça, ainda que tropece algum ponto, ele nos justifica, né? E sois cumpridores. Já como obras da lei, está sobre o pecado, porque sempre tropeçamos em muitos pontos, mas pela graça ele nos justifica. Aquele que é obra da lei está sobre o pecado, né? Está sempre sobre o pecado, porque não se consegue ser justificado por aquele que cumpriu, né? E justamente por rejeitar, né, aquele que pode fazer a expiação pelos pecados, para perseverar segundo a luz, do qual ele diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, e os homens, amantes de si mesmos, amaram mais as trevas, porque suas obras são más, né? E a luz expõe as suas más obras, né? Justamente por isso, por rejeitá-lo, a rocha experimentada, o alimento sólido, muitos têm caído, né? Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas nós não somos dos traidores na fé, somos daqueles que perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, na equidade, na imparcialidade, gloriando em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, a sua graça nos basta e ele nos aperfeiçoa dia após dia, né? Pelo que não temeremos mal algum, porque ele nos livra de todo mal, de toda tentação, ele nos guarda, né? A sua verdade é escudo e broquel, apranha os caminhos, né? E nós perseveramos, porque cada um edifique segundo o alicerce já lançado, que é o Evangelho. Edifique com responsabilidade,
Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Jamais utilizar a liberdade em Cristo para aquilo que não é edificante, né? Porque sempre temos que estar alicerçados naquilo que nos edifica, sempre através do Espírito, jamais tropeça, porque o Espírito está pronto, está preparado para toda boa obra e aperfeiçoa em nós, segundo os dons que Ele nos concede irrevogáveis, operados segundo o amor, porque se naufraga no amor, né, a apostasia, o esfriamento de muitos, não se persevera nas obras de justiça, da qual caminha junto com a fé, né? E não adianta, né, dizer que mostra a fé, né, se não tem obras, porque assim como o espírito respira e o corpo está morto, assim é as obras, né, é a fé sem as obras. Se persevera aquele que antes andava em obras de justiça, e agora se está vivendo de forma injusta, já não é possível de o justificar, naufraga-se na fé. E a fé tem que ser participante do início ao fim. E mais um dia é nesta perseverança, alimentando um alimento sólido através do exercício constante, alcançamos a maturidade, a plenitude de Cristo, o qual revela a imagem e a glória do Deus vivo. A verdade que é o Espírito, que é viva e eficaz, que sonda o intento da mente e do coração, que penetra o mais íntimo, né? E Ele nos conhece através das nossas atitudes. E quando há obediência, chega-se um aroma agradável às narinas do Deus Altíssimo, juntamente com o Filho, que está no centro com o governo, e tudo opera, e Ele peleja por nós, Ele não tosqueneja. E em mais um dia nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, silenciando todas heresias, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa, que todo principado, toda potestade, todo espírito do erro caia por terra em nome de Jesus, e que derrame sobre toda a carne um espírito novo que quebre toda a dureza do coração, e que haja um mover sobrenatural, porque está escrito que o Senhor estaria unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, como mente de Cristo, derrubando todas as muralhas de separação, unindo o povo num só propósito, num só coração, a adorá-lo, não só com mover de lábios, mas com o coração, com o entendimento, desviando do mal. É o que nós te pedimos em mais um dia, e somos gratos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.